Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Planeta Blog. Vou fazer um vídeo só para poder contar um pouquinho rapidamente da minha história, por que eu de fato vim para os Estados Unidos. Só para lembrar, hoje é dia 20/1 de 2021, né? É um dia que está havendo um acontecimento que provavelmente vai mudar a história do planeta. Eu não quero falar sobre esse assunto diretamente, mas hoje, dia 20, o mundo parou, né, com os olhos aqui para Washington, D.C. Eu vou fazer esse vídeo aqui só para poder... Eu recebi várias mensagens perguntando a minha opinião, se eu assisti a cerimônia que estava acontecendo em Washington. Eu disse que não assisti, né? Eu só assisti um vídeo da administração anterior que estava saindo, então eu vi rapidamente, mas tentei focar a minha mente para outras coisas hoje, diria até mais produtivas, né? Quando eu decidi vir para os Estados Unidos em 1989, né, a minha mãe veio para os Estados Unidos primeiro, depois vim eu, meus irmãos. A gente saiu do Brasil, que estava numa situação econômica muito difícil, né? Para quem lembra, os anos 80 foi a época da hiperinflação no Brasil. Então se comprava uma coisa de manhã e à tarde era outro preço, era uma coisa assim absurda. Eu nunca esqueci de que minha mãe mandava comprar vários pães pela manhã, porque se nós não comprássemos o pão da tarde, provavelmente o pão à tarde iria custar o dobro, né, do valor que a gente compraria, que compramos pela manhã. Então, quando minha mãe veio para os Estados Unidos, minha mãe era enfermeira, atuava como enfermeira, e ela foi já chamada para trabalhar em várias partes do mundo, na Itália, na Venezuela, por incrível que pareça, em alguns outros países, e ela então teve a oportunidade de vir para os Estados Unidos com o mesmo propósito. Acabou depois mudando toda a história, mas foi mais ou menos assim a história da gente ter vindo para cá, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiquei extremamente impactado. Eu fiquei assim, sem acreditar que aqui o pãozinho que comprava pela manhã era o mesmo preço à tarde, no outro dia, no outro mês, no outro ano, e depois, talvez de um tempo, aumentava alguns centavos. Então isso me deixou muito assim, sem acreditar que existia isso, né, no mundo. E eu fiquei muito encantado, porque eu não imaginava que fora do Brasil, eu ainda era adolescente na época, a gente poderia viver num país que dava essa condição, né? Não que eu não gostasse do meu país. Eu gosto do meu país, eu acho que o problema do nosso país é outra coisa, né? Talvez seja o mesmo problema que nós estamos passando aqui agora. Mas, entre outras coisas que depois eu comecei a descobrir, né? Não só essa questão econômica, a questão da segurança, né? Apesar daqui também ter problemas de segurança, mas em certo aspecto eu me sentia mais, eu diria, mais tranquilo, né? No direito de ir e vir, pelo menos onde eu morava. Mas o que mais me chamou a atenção nos Estados Unidos, o que mais impactou a minha vida nos Estados Unidos, não foi a questão econômica, não foram as grandes oportunidades que depois eu tive, graças a Deus eu consegui algumas coisas, não foi o fato de ver coisas que alguns bens de consumo que eu talvez não teria condições de ter no Brasil, de ter a oportunidade até de ver alguns atores, artistas de Hollywood, como eu já tive a oportunidade de ver vários, pessoalmente, aqueles astros que eu via no cinema. O que mais me impactou foi que se você fizer alguma besteira, não importa quem você seja, você podia ser o cara mais importante, né? O ator, o bilionário, o cara mais influente, num contexto geral, ele iria pagar pelo crime que ele fez. Eu fiquei muito impactado quando eu soube que o prefeito da cidade que eu fui morar, ele foi preso, ele pegou 5 anos de cadeia por corrupção. Isso me deixou uau! E me chamava a atenção a polícia, os órgãos federais, aquela magia de que, cara, eu vivo num país
onde eu tenho o direito de me expressar, eu tenho a liberdade de expressão e eu tenho a liberdade de que se alguém me fizer um mal, essa pessoa vai pagar por isso, né? A gente sabe que a corrupção zero não existe em nenhum lugar do mundo, mas aqui pelo menos existia um equilíbrio, né? Eu sabia que a justiça era feita. Então isso foi uma das coisas que mais me impactou. E além disso, o que mais me deixava próximo era o amor que o povo americano tinha com o seu país, né? O amor à bandeira, o amor à justiça e, acima de tudo, o amor a Deus. Eles tinham, né? E eu uso sempre no passado isso, porque eles tinham aquele amor, eles tinham amor à pátria deles, eles tinham aquele orgulho de ser um cidadão americano, aquilo que nós brasileiros deveríamos ter, ou pelo menos eu acredito que muitos que não têm deveriam ter, né? Então eu fiquei muito encantado com isso e o tempo passou, foi passando e eu comecei a ver transformações nesse país. Eu comecei a ver que os Estados Unidos estava deixando a justiça para o lado, que estava deixando de lado aquele amor com a sua nação, aquele a gente chama de commitment, aquela relação, eu não sei a tradução exata disso, mas aquela relação com o seu país, em dizer, meu país, eu tenho orgulho de ser americano e aqui eu tenho direitos, porque a Constituição me dá esse direito daquilo que eu sou, daquilo que eu quero, daquilo que eu quero me expressar. Só que essas coisas foram perdendo, esses valores foram perdendo, o amor à bandeira na porta da sua casa foram desaparecendo, e o tempo foi passando a chegar ao ponto que hoje tudo aquilo que eu apreciava nesse país foi perdido. Toda aquela base que lá atrás me chamou a atenção, hoje eu olho, eu vejo que foram perdidas. Que acabou. Que a Constituição virou um papel velho, como o próprio, não vou mencionar, disse um influentezinho aí que teve aí no poder. Um papel velho que precisa ser rasgado e reescrito. Que não precisamos mais amar a bandeira, que nós não precisamos mais ser nacionalista, amar, ser um nacional daquilo que você acredita, defender o seu território. Você não precisa fazer isso mais. Porque se você faz isso, você é racista. E olha que eu, negro, sou racista. Sou minoria, né? Acabou aquela história de você... Pô, o cara é uma autoridade, ele fez mal, ele tem que ir preso. Não, ele não vai mais preso. Se ele é influente, ele já não vai ser mais preso. A corrupção dominou. Eles tomaram conta de tudo, o jogo foi feito por eles. E hoje, a gente vive numa ex-democracia, um ex-país de liberdade de expressão, um ex-país de oportunidade, um ex-país que você podia dizer, nós somos orgulhosos de morar no país mais poderoso do mundo. Hoje o que a gente vê é a inversão de valores. A América sempre foi uma influência para o mundo, né? Sempre exportou essa cultura para o mundo. Não estou dizendo que é a correta, ou se é a certa, ou se é a melhor. Em muitos aspectos eu até acho que não é. Mas com todos os seus defeitos, sempre manteve um equilíbrio no mundo. Os grandes impérios sempre os invadiram, sempre os conquistaram. Isso sempre fez parte de qualquer império. E se o Brasil se tornar um império, a Índia, ou agora, né, a China que vem aí, fará a mesma coisa. Farão as mesmas coisas. Isso não é desculpa para dizer que esse país é ruim ou esse é bom, né? Hoje a democracia corre sérios perigos. Porque o país que era referência já não é mais referência. O país que mandou o homem para a Lua, que construiu toda essa tecnologia e dividiu com o planeta, sofre, além dos seus problemas sociais internos, sua infraestrutura derretendo, sujeira, pobreza, caos social para todo lado, sofre com a maior corrupção dentro do seu próprio governo. Um país
que eu bati a palma para falar: se eu votar, meu voto vai ser contado. Eu sei que aquele que foi eleito, ele foi eleito justamente da maneira democrática. Isso não existe mais. Isso acabou. Hoje vence quem tiver mais poder. E a gente ouvia aqui que isso acontecia lá num país sul-americano, ou talvez num país asiático ou africano, nos continentes africanos. E a gente falava: como pode acontecer isso? E a gente se dava até por muito orgulhoso que vivia num país onde isso não acontece. Hoje acontece no nosso quintal. É inacreditável o que esse país se tornou. Aí quando eu vou lá em 1989 e eu vejo que já existia problemas, claro que existia problemas, mesmo com todos os problemas que existiam, existia uma unidade, né? Hoje é pecado você falar: eu amo a bandeira, é pecado o meu país primeiro. Quem não quer que o seu país seja o primeiro para que dê melhor condições para os seus países? Quem não quer que um pai de família fale assim: a minha família primeiro, eu tenho que cuidar dos meus filhos, da minha esposa, depois obviamente a gente estende a mão a outros, mas cada um tem que cuidar do seu. Isso é egoísmo? Não é egoísmo, é uma questão de sobrevivência. Lamentavelmente, eu acho que hoje é o primeiro dia do fim de um grande país. O que eu espero do futuro, eu não espero muita coisa, né? Eu acho que eu vou me tratar como um indivíduo, né? Uma pessoa, individualmente cuidar das minhas coisas para tentar sobreviver nesse grande Margedon, né? Que virá pela frente. O mundo nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Era uma vez um grande país chamado Estados Unidos da América. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.